Olá, pessoal. Nós vamos falar agora sobre o nosso último tipo penal, né, para o trabalho, que é o artigo 337-A, que é a sonegação de contribuição previdenciária. O que esse tipo penal ele fala? Nós vamos ler só o caput dele, tá bom? O caput com os incisos. Então, é suprimir ou reduzir contribuição social, previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. E aí ele começa a especificar quais são essas condutas nos incisos primeiro, segundo e terceiro. Então, inciso primeiro, omitir folha de pagamento da empresa ou de documento de informação previsto pela legislação previdenciária. Olha só a norma penal em branco, por ser legislação previdenciária. Né? Segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Inciso segundo, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Inciso terceiro, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. A pena vai ser reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, gente, eu não sei se vocês separaram, mas todas as formas de praticar essas condutas, esse tipo penal, todas as condutas listadas, elas tratam sobre omissão, né? É omitir, é deixar de fazer alguma coisa. Então, esse é um típico crime omissivo próprio, né? Vamos falar sobre a classificação desse tipo primeiramente. Então, trata-se de um tipo simples, porque a gente não decompõe ele em mais de um tipo punível. Ele é um tipo misto alternativo. Ele é um tipo misto porque a gente vê que ele tem vários verbos, né? Omitir, vamos voltar. Omitir de folha de pagamento, deixar de lançar, omitir receitas. Então, a gente tem aí várias modalidades de condutas, então ele é um tipo de ação misto, é alternativo porque a gente sabe que se forem praticados todas essas condutas ou várias dessas condutas no mesmo contexto fático, o agente vai responder por crime único, então ele só vai responder por um delito. Ok? Esse é um tipo uniofensivo, porque o que está sendo ofendido é a administração pública, o bem jurídico tutelado é a administração pública, a regularidade da administração, a confiabilidade que a população tem na administração pública. Quanto ao sujeito ativo, gente, aí, tanto quanto ao sujeito ativo como ao sujeito passivo, a gente tem divergência doutrinária. Uma corrente diz que, quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito ativo, o tipo é comum, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa e ele pode ter como sujeito passivo qualquer pessoa. Essa é uma classificação utilizada, por exemplo, por Kleber Masson. Tá bom? E existe uma outra corrente doutrinária, que quem é filiado a ela é o Rogério Greco, que diz que o tipo ele vai ser próprio tanto quanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Quanto ao sujeito ativo, ele justifica que esse crime ele só pode ser praticado por quem tem o dever legal de repassar à Previdência Social essas contribuições recolhidas dos contribuintes. Então, como ele especializa o sujeito ativo do delito, ele diz que esse crime é próprio. E quanto ao sujeito passivo, ele novamente diz que é próprio porque quem vai ser o sujeito passivo desse delito vai ser a União, por meio da Receita Federal do Brasil, ou seja, como também especializou, ele também vai ser delito próprio. Masson até fala sobre o sujeito passivo ser a União, por meio da Receita Federal, mas ele continua mesmo assim classificando esse tipo como sendo comum. Ele não cita expressamente essa classificação, mas ele diz que trata-se de crime comum. Então, não especificando se é só quanto ao sujeito ativo ou se é quanto ao sujeito ativo e quanto ao passivo, tá bom? Já o Rogério Greco, não, ele é expresso em dizer que o crime é próprio tanto quanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo, por isso pelas razões que eu citei para vocês. No caso, gente, quanto ao sujeito passivo do delito,
é a União através da Receita Federal. Não vai ser, gente, o INSS, tá? Porque antigamente a União ela delegava a competência ao INSS, delegava essa atribuição ao INSS para que ele fiscalizasse e ele arrecadasse os tributos, tá? Só que houve uma alteração legislativa e nesse caso, o sujeito passivo, né, que vai sofrer essa conduta, vai ser a Receita Federal, né, vai ser a União através da Receita Federal do Brasil, não mais podendo figurar como sujeito passivo o INSS, ok? Então, quanto ao sujeito ativo e passivo, essa configuração é um pouco mais detalhada, tá bom? E aí a gente agora vai continuar a classificação. Então, esse crime é um crime doloso, porque ele não existe modalidade, não existe a previsão da modalidade culposa para ele, tá bom? Ele é um crime omissivo. Vou dar uma mexidinha aqui, gente. Tem bem um Veja ali atrás. Eu não sei se vocês repararam. Tá? Ficou feio no vídeo. Mas vamos lá. Esse é um crime doloso porque não existe previsão da modalidade culposa. Ele é um crime omissivo. Se vocês separarem todos os incisos, né, a forma de praticar esse crime, ele é omissivo em todas as condutas, tá? Omissivo próprio. E por ser omissivo próprio, ele não admite tentativa. Então já podemos fazer essa classificação. Ele é um tipo unissubsistente, ok? Quanto à forma de ser praticado, Greco diz que é um tipo de forma livre, porque ele pode ser praticado de qualquer forma, desde que seja dentre aquelas mencionadas, né? Desde que se enquadre naquelas mencionadas no tipo penal. Já Masson diz que ele é de forma vinculada, porque ele só pode ser praticado mediante as condutas determinadas pelo tipo, tá bom? Então, assim, há uma divergência doutrinária quanto ao nome da classificação, tá? Ele é um tipo instantâneo, porque ele consuma em determinado momento, né? E aí a gente já aproveita e já classifica ele também como material, ou seja, o tipo penal ele prevê conduta e resultado, e é necessário para a consumação do delito a configuração desse resultado, essa alteração no mundo exterior, né? Para que ele seja consumado. Então, ele vai consumar com a efetiva supressão ou redução da contribuição previdenciária, tá? Precisa da alteração do mundo fático para que a gente tenha a consumação desse delito, tá? Ele é um tipo monossubjetivo, por quê? Porque ele precisa de apenas uma pessoa para configurar, para praticar esse delito, o sujeito ativo basta que seja uma pessoa, ou seja, um concurso de pessoas eventual. Ele é um tipo transeunte, por quê? Porque ele vai deixar vestígios, ele é transeunte porque ele não vai deixar vestígios, exatamente porque é uma omissão, um deixar de fazer, então ele não deixa vestígios. Ele é um tipo de dano, porque quando o agente tá ali antes mesmo de iniciar a execução, ele visa causar um dano à administração pública, ele não visa simplesmente colocar em risco a administração pública, né? E ele é um crime de alto potencial ofensivo, porque a pena dele, a pena do caput, gente, é reclusão de 2 a 5 anos, ou seja, a competência não vai ser do juizado especial criminal, vai ser da justiça comum, ele admite prisão preventiva para o agente primário, e ele não tem o benefício da suspensão condicional do processo, ok? Quanto à classificação é isso, gente. Quanto ao sujeito ativo do crime, mais uma observação é que o fato da pessoa ser sócia de uma empresa não faz com que ela tenha que ser responsabilizada, tá? Se ela não tem ciência, não colaborou, não tomou ciência da sonegação, ela não pode ser responsabilizada pelo simples fato dela ser sócia, tá? Outra coisa é que a pessoa jurídica, ela não pode praticar esse crime. Ele não pode ser imputado, esse crime não pode ser imputado à pessoa jurídica por ausência de previsão expressa nesse sentido, tá? A competência para julgar esse delito vai ser da Justiça Federal, tá bom? Conforme artigo 109 lá da Constituição, que define a competência da Justiça Federal.
E no caso desse delito, gente, é necessário o esgotamento da via administrativa. Se não houver o esgotamento da via administrativa, vai ser atípica a conduta. É diferente lá do crime de descaminho. Tem um outro videozinho aqui no canal que fala sobre o crime de descaminho, que ele também é um crime contra a ordem tributária. E lá eu falei, naquele vídeo eu expliquei que ele não necessita do esgotamento da esfera administrativa, mas ele não necessita exatamente por ele ser um crime formal. Aqui a gente tem um crime material, né? Então, não vai se configurar esse crime contra a ordem tributária, né? Como é nesse caso, o crime da sonegação de contribuição previdenciária, enquanto não for encerrado o processo administrativo relativo a a análise da existência, valor, exigibilidade da contribuição social previdenciária, ok? E esse é o entendimento do STJ também, tá? Por ele ser um crime contra a ordem tributária, ele admite a incidência do princípio da insignificância como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, da tipicidade. Tá bom, gente? Então, esse tipo penal, ele admite o princípio da insignificância, tá? Vamos dar uma olhadinha só nos parágrafos desse tipo penal e aí a gente já encerra, tá? Então, olha só, o parágrafo primeiro, ele diz que é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente, ele declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Então a gente tem aqui, gente, uma modalidade de extinção da punibilidade, uma forma de extinguir a punibilidade. Então o que o agente precisa fazer? Ele espontaneamente precisa declarar e confessar, prestar as informações devidas à Previdência Social. Isso é o que diz o tipo penal. Greco fala exatamente isso, ou seja, que não há necessidade do agente efetuar o pagamento dos valores, mas simplesmente declarar e confessar ou prestar as informações à Previdência Social. Já Masson, ele diz que o agente precisa efetuar o pagamento. Ele diz que isso está expresso no tipo penal. Eu particularmente não concordo, porque no tipo penal não fala sobre o pagamento. Fala simplesmente que ele vai declarar e confessar as contribuições, importâncias ou valores. E prestar as informações devidas, ok? Ou prestar as informações devidas à Previdência Social, tá bom? Então, mas existem esses dois entendimentos, tá? Quanto a isso. O parágrafo 2º, ele fala que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Gente, eu falei também sobre essa questão do valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais no delito de descaminho, que o vídeo tá aqui no canal também. Então, se for o caso, deem uma olhada lá, porque o entendimento hoje é que o valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais é o valor de R$20.000, conforme o entendimento já pacificado. Agora aqui o juiz tem uma opção, ou ele concede o perdão judicial, ou seja, né, ele deixa de aplicar a pena, ou então ele aplica só a de multa, só a pena de multa. Haverá uma aplicação exclusiva da pena pecuniária. É uma opção do juiz, uma das duas coisas, né? Mas para isso, para o juiz fazer isso, o agente tem que ser primário, de bons antecedentes e o valor tem que ser inferior a R$20.000, tá bom? Então, alguns doutrinadores entendem que quanto mais próximo o valor desse limite de R$20.000, então, se tiver muito próximo desse valor de R$20.000, o juiz deveria, então, aplicar exclusivamente a pena de multa e não conceder o perdão judicial, ok? O parágrafo 3º fala que se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade ou aplicar apenas a de multa. Aqui, gente, também é uma opção dada ao juiz que ele pode ou reduzir a pena ou aplicar somente a pena de multa.
Em qual situação? Se o empregador não for pessoa jurídica, e aí aqui se enquadra inclusive o empregador doméstico, né? Então, se não for pessoa jurídica e se a folha de pagamento mensal for até R$ 1.510, aí ele pode reduzir a pena ou aplicar exclusivamente a pena de multa. E o parágrafo 4º, que é o valor a que se refere o parágrafo anterior, será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Ok, gente? Então esse foi o último artigo dos nossos crimes que vão para o nosso trabalho, né, de direito penal, da turma do 8º e 9º período da FACENG. Ok, gente? Então aqui a gente encerra os tipos penais que vão cair no nosso trabalho realizado em sala de aula. Tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e espero que gostem dos vídeos.